Fala, meus consagrados, minhas consagradas, vós estáis bem, eu estou bem, tá todo mundo bem? E é isso aí, pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui do canal Eu Sou Igreja, canal voltado ao estudo das Escrituras Sagradas, certo? Mais uma dúvida aí que permeia a mente da maioria das pessoas, que a religião sempre ensina de forma bem polêmica. Então a gente vai abordar hoje aqui sexo antes do casamento. É pecado ou não é? Tema polêmico, hein? A gente vai precisar abordar história, etimologia, semântica, muita coisa aqui, mas vamos começar o vídeo, tá bom? Iniciando aqui, sexo antes do casamento é pecado? Vamos lá, vamos ver de onde o pessoal tirou isso. Vamos analisar as escrituras sagradas. O texto que o pessoal costuma utilizar é o texto que está lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz assim, ó: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Aqui é um texto do apóstolo Paulo. Vocês sabem que eu não tenho apreço, não considero Paulo como um apóstolo verdadeiro, por N motivos que eu vou explicar em outro vídeo. Mas para começo de história, ele não é um dos 12, não era um dos 12, tá bom? Mas enfim, vamos analisar como se ele fosse, tá bom? Como se fosse. Vamos lá. Percebam que a palavra polêmica aí não tem nada dizendo sexo antes do casamento, não fala nem sequer em casamento, diz assim, ó: pois esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação, separação, né? Que vos abstenhais da fornicação, vírgula. Ele traz outras coisas. Mas a palavra polêmica é fornicação. Quando tem uma palavra muito diferente, que a gente não utiliza no dia a dia, que dá de dar um novo significado, o que é que a religião faz? Ela vai lá, pega essa palavra e dá um novo significado, óbvio, né? Tá fácil ali. É isso que acontece aqui. Fornicação, eles dizem que fornicação significa sexo antes do casamento. Eles empurram isso goela abaixo. Essa versão que eu acabei de mostrar a vocês é da Brazilian Traduction, ou tradução brasileira, né? Enfim, nessa tradução aparece a palavra fornicação, mas a gente vai ver que nem todas as traduções têm isso, né? Vamos à próxima aqui, ó. Vejam, na Almeida Revista e Atualizada, que é a mais utilizada, que as pessoas entendem como a melhor. Eu não vejo tradução como melhor, pior, tá bom? É melhor utilizar todas, várias, aí você vai comparando. Até porque realmente é complicado você traduzir quando um texto é original de uma língua também tão distante. Até mesmo do próprio inglês, tem palavras que tem lá que não tem aqui, que tem aqui que não tem lá. Faz parte, né? Então vamos lá, no texto da Almeida diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Mesmo versículo, só que aqui falou prostituição. Espera aí, vamos ver. Prostituição? Lá não falava fornicação? Por que aqui tem prostituição? Você já deve ficar atento agora então. Opa, tem algo estranho aí. Por que é que não tem a palavra fornicação nesse texto? E é aí que vem a pegadinha do malandro. Prostituição, quando se fala em prostituição, o que é que você pensa? Ah, fazer sexo com várias pessoas, vender sexo, o serviço sexual por dinheiro. Você pensa nisso, né? E não sexo antes do casamento. Talvez seja a última coisa, ou nem venha em sua mente sexo antes do casamento. Então, fique atento, a gente vai explicar. Outro texto, nova tradução na linguagem de hoje, que as pessoas não gostam muito, mas eu acho bem legal essa tradução. Ela diz assim, ó: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele. Substitui o santificado por dedicados a Ele. E que fiquem livres da imoralidade. Opa! Não tem fornicação de novo? Não tem nem sexo antes do casamento, não tem nada. Tem só imoralidade. Tem algo estranho aí, não tem? É o que a gente vai analisar, tá bom? Por que é que não tem? Eu vou logo deixar claro que não é que a tradução brasileira esteja incorreta, não está incorreta. A gente vai averiguar isso agora, tá bom? A gente só vai analisar de onde tira essa questão de sexo antes do casamento, tá bom? Para deixar logo a resposta, sexo antes do casamento não é pecado. A gente vai ver agora o porquê. A Brasília Traduz, que trouxe o termo fornicação, ela traduziu, como o próprio nome diz, né, do inglês. Então a versão inglesa dessa mesma tradução
tem a palavra fornicação, né? Só um breve relato. A chamada tradução brasileira da Bíblia, que é a que tem o termo fornicação, originalmente tradução brasileira, com um Z ali, também conhecida como versão brasileira ou edição brasileira, foi publicado no início do século XX, visando a substituição da antiga versão Almeida. Substituição. Entre suas características estão a literalidade e a fidelidade ao texto base, com a colaboração de vários eruditos. Beleza, mas qual é o texto base que está sendo fiel? O texto em inglês, entendeu? Vamos lá, continuando. Qual é o significado da palavra fornicação? Certo? A Bíblia, ela não veio do latim, mas a palavra fornicação vem de fornicare, que é do latim. Mas o texto original é do grego, cuja palavra é porneia, que porneia significa prostituição. Por isso, nos outros textos não aparece a palavra fornicação, aparece imoralidade, prostituição. Por quê? Porque a palavra original mesmo do grego é porneia e não fornicare, que é o latim, que já é uma tradução depois. Vamos ver lá. Por volta do século 3 depois de Cristo, ou seja, passou 300 anos depois de Cristo, criou-se o verbo fornicare. Era o arco da porta sob a qual as prostitutas romanas se exibiam às mulheres romanas que não tivessem pai, marido ou filho do sexo masculino, deveriam ficar sempre dentro dos limites da casa, prédio, do seu dono ou protetor. Por isso não podiam passar do arco fornice, ou seja, não podia sair da casa. Enfim, tinha um arco e aí as mulheres iam para baixo desse arco se prostituir. E aí o que acontece? É como foi criando esse hábito de dizer, vai para baixo do fornicare, do arco, né? Então vai fornicar. E aí criou-se esse verbo, fornicação, porque quem é para debaixo do arco iria fornicar, iria se prostituir, entendeu? 300 anos depois de Cristo, que surgiu a palavra fornicação. Então não havia como Paulo ter dito a palavra fornicação, certo? Por isso que no texto original tem porneia, por isso que na maioria absoluta das traduções não há a palavra fornicação, há a palavra imoralidade sexual, há a palavra prostituição. Por quê? Porque Paulo não disse fornicação, ele falou prostituição. Vamos ver mais um pouco, ó. A palavra, aí você deve estar perguntando, sim, mas ele tirou de onde essas histórias todas? Vou dar a fonte agora para você, tá bom? Apareceu primeiro, ó, a palavra fornicar vem do latim, como eu falei, fornicare, manter relações sexuais com prostitutas. Olha o que quer dizer, manter relações sexuais com prostitutas. Vem me dizer que sempre que você faz sexo antes do casamento, você vai fazer sexo com prostitutas? Não, você pode simplesmente fazer sexo com uma pessoa que você vai passar o restante da vida junto, né? Provém de fornix, construção em forma de cúpula, que é o arco, né? É tipo um arco assim, ó, geralmente no subterrâneo que tem. Os bordéis onde as prostitutas recebiam os clientes em Roma eram construídos no subsolo e tinham a fórmula de cúpula. O primeiro que registrou essa palavra em espanhol foi Alfonso de Valência em seu vocabulário de 1490. Então o primeiro cara a registrar foi lá em 1490, meu Deus do céu. Aí que foram ter a palavra fornicação com o significado de dicionário, certo? Embora ela tenha sido inventada 300 anos depois de Cristo. Então a gente vê que essa palavra é bem distante do contexto em que Jesus estava, que os discípulos estavam e que Paulo também estava, né? E tem a fonte ali, ó, elcastelhano.org/palavra/fornicar. Se você quiser verificar, é lá, tá bom? Tá tudo em espanhol, mas dá para entender. Eu só fiz traduzir aí. O que dizem as escrituras sagradas? Vamos lá. Vamos analisar aqui como é que ocorrem os casamentos nas escrituras sagradas. Porque para você poder dizer que precisa daquela cerimônia religiosa para você poder fazer sexo, você tem que ter base nas escrituras, certo? Tem que ter exemplos e também mandamentos. O que a gente já viu que não tem e a gente está abordando isso, né? E como não tem também, a gente tem que ter um exemplo mostrando que não precisa da cerimônia religiosa. Vamos lá, ó. Gênesis capítulo 24, versículo 67 diz assim: Isaque, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Percebam,
Isaac, após ver sua mulher chegando, sua mulher não, né? Após ver Rebeca chegando, que ele nem a conhecia, foi trazida pelo servo de Abraão lá. Após trazer, ele já levou ela para o tendo, obviamente fica subentendido, tomou-a e ela lhe foi por mulher, ou seja, houve sexo dentro da tenda, e assim, através do sexo, eles viraram o quê? Marido e mulher, certo? Percebe que ele não precisou passar por uma cerimônia religiosa para poder aquilo ser um casamento. A simples atitude de se tornar um só com ela através do sexo já foi casamento diante de Deus. O que dizem as Escrituras Sagradas? Não existe nenhum versículo na Bíblia que proíba sexo antes do casamento, certo? E você pode perguntar aí para o seu pastor, para quem quer que for, pergunte-se onde diz na Bíblia que é proibido o sexo antes do casamento. E veja a resposta da pessoa, tá bom? Pode perguntar várias vezes. Se ele mostrar o texto de fornicação, você acabou de ver que é prostituição, não tem nada a ver. Se ele mostrar outro, aí sim, você analisa e vê. E eu não conheço, já perguntei para várias pessoas, e fica aí o teste para você. E também outra coisa, nós dois concordamos que casamento é algo muito importante na vida do ser humano, tanto do homem quanto da mulher. Então, obviamente, que esse momento deveria ter algum mandamento ensinando o seu pastorzinho ou seu padre a casar, dizendo, no momento do casamento, diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga, você aceita? Não tem nada disso. Não tem um versículo sequer ensinando um pastor, um líder, um sacerdote a casar alguém. Não tem, certo? Por quê? Porque o sexo é o próprio casamento. Quando a igreja trouxe essa cultura de cerimônia religiosa, ela criou o namoro. Ou seja, não tinha essa questão da cerimônia religiosa. E o civil também demorou bastante tempo. Adão e Eva não precisaram passar por um pastor, um juiz, Isaac e Rebeca e tantos outros, certo? Obviamente que tem sim relatos de festa de casamento, como aquela em que Jesus fez o milagre de água e vinho. Festa de casamento, celebrar o casamento. Celebrar o casamento é celebrar a união e não casar a pessoa. O casamento se dá no sexo, mas você pode comemorar, obviamente, essa união. Como, por exemplo, hoje em dia se comemora o noivado, você pede a moça em casamento, faz um churrasco, uma festa para comemorar o pedido de noivado, entende? Então sim, pode ter a celebração da festa de casamento, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Quando a igreja criou o namoro, enfim, como não tinha, aí a religião foi lá, como sempre, deu toda essa distorcida que eu estou explicando, e disse, só é sério, só se torna um relacionamento sério, aceitável por Deus, a partir do momento que o padre abençoar. O que aconteceu? Tudo que é antes do padre abençoar se tornou o quê? Brincadeira, molecagem. Então, o que aconteceu? O pessoal ficou namorando, fazendo sexo e não tinha agora nenhuma responsabilidade, não tinha nenhum problema a mais. Por quê? Porque não assinou o papel mesmo. Você sabe, né? O pessoal hoje em dia fica, beija. Se não for namoro, não é sério, né? Hoje em dia. Então, como é que aconteceu? O pessoal criou um namoro, que a palavra namorar vem de acariciar, entendeu? De se apaixonar, de estar enamorado, de estar apaixonado por alguém. Qualquer contato já era casamento antigamente, né? Eu tinha que ficar com aquela pessoa. Por isso que nas Escrituras Sagradas não tem nenhum profeta que primeiro namorou com uma pessoa, depois namorou com outra, depois namorou com outra para então conhecer a sua amada. Não. A primeira que encontrou foi a primeira que ficou. Por quê? Fez sexo, casou. Obviamente tem os traços, os casos de traição, que é horrível, e as concubinas, que é inaceitável, tá bom? Mas eles não namoram para conhecer a pessoa, para depois ver se vai casar. Não, conheceu, namorou, casou, já era. Fez o sexo, já está casado, meu amigo. Então, quando você passa a dar autoridade ao papel, você cria no inconsciente e no consciente da pessoa que tudo antes do papel é brincadeira. E você acaba tornando os relacionamentos algo descartável. Por isso que é perigoso. Não adianta você querer, vou formalizar porque é melhor,
é melhor do jeito que eu estou inventando. Tem muito isso, né? O pessoal não confia no jeito de Deus, aí quer acabar inventando um jeito melhor de celebrar as coisas para ficar de forma séria. Inventou isso, acabou criando namoro, acabou criando relacionamentos descartáveis. Vamos lá, a cerimônia do homem tornou-se mais importante que o elo criado por Deus, ou seja, a tradição dos homens acabou invalidando os mandamentos de Deus, né? Com isso que eu acabei de explicar. Beleza, expliquei várias coisas, mas quais os textos que o pessoal utiliza para defender, além daquele lá da fornicação de Paulo? Vou mostrar o que o pessoal gosta de utilizar, não faz nenhum sentido. Tem outro no mesmo livro que fala de adultério, que é mais absurdo ainda, mas vamos lá. Lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 13, diz o seguinte: quando o homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Enfim, ele vai falar os procedimentos de quando o cara espalha esse tipo de situação, né? Mas, não a achei virgem. O pessoal, não achou virgem, então tem que casar virgem. Então vamos ver, né? Aí no versículo mais à frente, depois que ele conta o procedimento, ele diz assim, se contudo a acusação for verdadeira e não se encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Então, aqui no texto, o pessoal utiliza para dizer, tem que primeiro casar para depois fazer sexo. Porque se casar sem ser virgem, aí não dá certo. Mas vamos analisar. O cidadão primeiro casou com a mulher, ou seja, fez sexo com ela, para descobrir que ela não era virgem. Perceba que ele não está reclamando de ele ter feito sexo com ela antes do casamento. Ele está reclamando de que outro fez sexo com ela antes do casamento. E como eu acabei de explicar, sexo é o casamento. Logo, se o cidadão está reclamando que a mulher dele já fez sexo antes, isso significa dizer que ela é casada com outro homem. Ela casou com outro homem, fingiu que nada aconteceu, porque, enfim, não tinha passado pela cerimônia religiosa, né? Enfim, não teve cerimônia religiosa aqui, tá bom? Mas, enfim, não foi visto por todos os homens, foi um sexo casual, digamos assim. Ela casou com o cidadão fazendo sexo em oculto e depois, quando fez sexo e teve um relacionamento sério com outro homem que quis tornar aquilo casamento, ele disse, espera lá, você já casou com outro homem quando fez sexo. Então, o meu casamento contigo é adultério. E aí, essa que é a proibição. Entenderam? Eu não estou dizendo aqui que o sexo agora você pode fazer com qualquer pessoa, não. Eu estou falando justamente o contrário. Para você tomar muito cuidado, porque todas as vezes que você faz sexo com alguém, você casa. E aí que é a questão. Não é só depois que assina um papelzinho, tá bom? Fez sexo, casou. Fez sexo, casou. Fez sexo, casou. Entendeu? E por isso que você deve fazer sexo só com uma pessoa. Entendeu? Eu sei que hoje em dia, devido à cultura, está bem complicado. Mas o ensinamento correto é esse. Certo? E está complicado justamente por conta dessas distorções que são os fermentos dos fariseus que a Igreja Católica trouxe. Certo? Vamos lá. Continuando aqui. Mas e aí? Pode casar após ter feito sexo? Já que eu levantei essa bola aí, né? Vamos verificar. Porque a maioria das pessoas hoje em dia já fez sexo antes de estar com a pessoa que quer mesmo, né? Acabou tendo os ficas da vida porque achou que estava tudo tranquilo. Ninguém tinha falado para ele que sexo é o casamento. Tava todo mundo dizer que casamento é só quando o pastor e o padre tá, o juiz. Então, a pessoa já deve ter casado 1 bilhão de vezes antes. Mas e aí, pode ou não pode? Como é? Essa resposta eu não vou dar de forma direta. A gente vai analisar o texto. Você vai ter seu entendimento, eu vou ter o meu. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher,
Senhor, vejo que és profeta. Perceba que ele falou algo íntimo dela e ela entendeu aquilo e disse: olha, esse cidadão sabe coisas que ninguém sabe sobre mim. Eu pergunto, será que essa mulher lá naquele tempo era tipo uma Gretchen, que ela foi lá e construiu cerimônia religiosa com um, depois com outro, depois com outro, depois com outro, e fez 5 maridos, fazendo o casamento lá com cerimônia, lá na igreja, ou mesmo, sei lá, não tinha cartório, mas digamos que tivesse lá um ofício dos romanos, sei lá. Então eu percebo que ela não fez isso, né? Ela não fez 5 cerimônias religiosas. O que ela fez? Ela fez sexo com 5 homens, e o cidadão que ela estava agora, ela não havia feito sexo ainda. Então, ele não era marido dela. Essa que é a brincadeira não, modo de expressão, né? Esse que é o detalhe aqui, né? Ela já havia casado com 5 homens. Obviamente que aí já se tornou uma prostituição faz tempo, né? Mas aqui fica subentendido que mesmo que você já tenha feito sexo antes, sim, você pode casar com uma pessoa, certo? Mas você vai ficar com essa carga aí que você casou com 5 pessoas. E não deixou de ser pecado. Foi pecado todas as vezes que a pessoa fez sexo com uma pessoa que ela não está hoje. Foi pecado, foi um erro. Infelizmente a gente vai ser julgado por isso. Temos que pedir perdão, se arrepender e ter um entendimento de que era verdade, ou de que era errado. E aí pedir a Deus: Deus, me perdoa todas as vezes que eu tive relacionamentos com pessoas de forma casual. Aí pede perdão, se humilha e pede para que Deus aceite. E o principal, não julgue outras pessoas, tá bom? Esse ensinamento é para você, tá bom? Não para os outros, é para você, íntimo seu, não para julgar os outros. Por quê? Porque Jesus também diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido-vos, hão de medir a vós. Então, se você julgou o coleguinha, está lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 1 e 2, julgou o coleguinha dizendo: ah, fiz sexo antes do casamento, vai para o inferno, isso é pecado. Meu amigo, pode até não ser pecado, a pessoa não vai responder por isso, mas você que julgou, se você cometer este erro, você vai responder por isso. Então tome muito cuidado, porque com a medida com que você julga os outros, você será julgado. Esse fardo pesado do outro vai cair sobre ti. Muito cuidado mesmo, porque eu vi muitos casos quando eu participava da religião. Por exemplo, tinha uma moça lá, não convém dizer nome, né? Mas que ela, todo culto que ela pregava, ela dizia assim: olha, você, irmãozinho, que aqui levanta a mão orando, dando glória a Deus, mas quando está com sua namorada, a mão boba está lá. Ela ficava julgando que faz sexo antes do casamento e ficava falando. O que aconteceu depois? No dia, depois de muito esforço, que ela conseguiu um namorado, o que aconteceu? Ela passou mal, foi levada ao hospital com o pessoal da igreja. O que aconteceu? Da igreja, entre aspas, da congregação, lá da religião, né? O que aconteceu? Descobriram que ela estava grávida e não havia casado ainda. Então aquilo que ela sempre julgou, passou a vida colocando o fardo pesado nos outros, ela caiu neste erro. E Deus ainda fez questão de mostrar para todo mundo que aquele fardo pesado que ela jogava nas costas dos outros, ela não seguia. Então, muito cuidado. Os outros não serão julgados por isso, mas ela vai, infelizmente, né? Aí, tomara que ela se arrependa dos erros que ela cometeu, mas sabe como é o pessoal religioso, né? A dura cerviz, o orgulho, infelizmente, é maior do que a verdade. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. O ensinamento é esse: sexo antes do casamento não é pecado, sexo é coisa séria, sexo é o próprio casamento. Não saia fazendo sexo com todo mundo e não dê valor só aquele papel, tá bom? Não é que seja proibido você ir lá no cartório e fazer o casamento formal, tá bom? Não é proibido, mas você não pode julgar as outras pessoas que não assinaram aquele papel, mas já tem um relacionamento duradouro, certo? Até a nossa legislação, o direito brasileiro, ele considera os que estão casados de fato, que é o nome, né, casamento de fato, que vivem há mais de 2 anos juntos, já como um casamento, mesmo antes de assinar o papel formal. E também o direito considera que aqueles que são casados formalmente, mas não vivem juntos, são separados de fato. Então, o que importa, até mesmo para o direito,
Não é o papel, mas sim se a pessoa vive junto. No sexo, você se torna uma só carne com a pessoa amada. É nele que Deus trouxe a aliança de sermos um só e de se multiplicar. O casamento, o sexo, ele não é uma maldição. O sexo é uma bênção, é algo bom. Por isso você gosta tanto de sexo, porque ele é bom, é um presente de Deus para você, tá bom? A religião, ela demoniza o sexo para poder colocar uma fumaça e esconder todas as mentiras e enganos que elas trazem, certo? Aí você fica tão preocupado com sexo, com bebida alcoólica e acaba esquecendo dos principais mandamentos de Deus, são os 10 mandamentos, por exemplo. Acaba esquecendo que adultério é pecado, acaba esquecendo que divórcio é pecado. E outra coisa, se você faz sexo com alguém e você deixa aquela pessoa, você está se divorciando dela. E divorciar é pecado, tá bom? Então perceba que não ficou mais leve o mandamento. Não são desculpas para fazer sexo adoidado. Pelo contrário, é apenas uma conscientização em meio a esse mundo corrupto. Agora sim, eu finalizo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, compartilhe e é isso aí. Eu sou igreja, nós somos igreja. Bye, tchau!